Em uma metrópole como São Paulo, que tem o desafio de promover melhoras na mobilidade para seus 12 milhões de habitantes, os patinetes elétricos caíram rapidamente no gosto dos paulistanos. Em grandes avenidas da cidade, os patinetes começaram a dividir espaço com pedestres e ciclistas em calçadas e ciclovias. Toda esta facilidade acabou resultando em alguns acidentes e apressando, claro, a regulamentação. Desde segunda-feira, a Prefeitura de São Paulo publicou decreto com as regras iniciais para a circulação de patinetes no espaço público. Bom, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo hoje o vereador Polici Neto, do PSD. Tudo bem, vereador? Obrigado pela presença. Vamos lá, vamos discutir um pouquinho da micromobilidade na cidade. Que o vereador, inclusive, tem um projeto de lei nesse sentido que trata da micromobilidade, né, que foi apresentado no início desse ano. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, então, esse PL do senhor, vereador. No começo de 2018, eu representei a Câmara Municipal em Kuala Lumpur, na Malásia, no debate de para onde as cidades vão. De lá, tive a oportunidade de conhecer todos os sistemas de micromobilidade que grandes cidades do mundo já vinham experimentando. Então, não era uma novidade que esses sistemas chegariam à cidade de São Paulo. Aliás, só parte deles chegaram. Chegaram os patinetes elétricos. As bicicletas elétricas ainda vão chegar. No segundo semestre do ano passado, a gente realizou diversos debates, seja com as operadoras, seja com a CT, seja com a Câmara Técnica da Bicicleta e a Câmara Técnica do Pedestre, do CMTT, Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, exatamente para entender como a gente podia recepcionar as empresas e preservar especialmente as calçadas para os pedestres. A Prefeitura já vinha num diálogo a partir de janeiro, fevereiro desse ano, também com o CMTT, também com as operadoras, tentando compreender como, num espaço limitado, as nossas calçadas têm pouca qualidade, como a gente poderia ampliar ofertas para uma decisão da sociedade. Aqui é o poder público competente, oferecendo infraestrutura de qualidade, portanto, calçadas de qualidade, ciclovias de qualidade, ciclorotas, sistema de micromobilidade, permitindo que o pedestre, que já representa mais de 1/3 de toda a circulação da cidade, as bicicletas, que já representam mais de 1% de toda a circulação, e os patinetes e bicicletas elétricas que estão chegando compunham a mobilidade de pequenos trajetos. Na realidade, estamos dizendo aqui a última milha, aquele 1,5 km, 2 km, 3 km, que você não precisa ficar em um território muito disputado. Essas grandes avenidas têm mostrado isso, por isso que as pessoas desembarcam dos carros, desembarcam dos ônibus, às vezes saem até do metrô lotado em algumas horas do dia, para quê? Para experimentar a bicicleta na ciclofaixa, na ciclovia, para experimentar o patinete elétrico. Aqui é como a gente oferece mais soluções para um sistema de circulação da cidade que já está saturado e não sobrecarrega este mesmo sistema. Então, o sistema de micromobilidade é uma alternativa para a cidade, mas tem que ser estudado como a gente vem fazendo, com muita responsabilidade, sabendo que isso envolve diretamente vida de pessoas e, portanto, oferecer com toda a nossa capacidade de raciocínio e de experimentação de outros países e outras capitais. Foi isso que a gente fez, por isso o PL1 de 2019, vai para a audiência pública na terça-feira da semana que vem. Quem sabe, nos próximos dias a gente já tem como levar para o plenário e, portanto, a Câmara se manifesta sobre o sistema de micromobilidade. Lembrando sempre, a ferramenta fundamental deste sistema é o respeito ao pedestre e a qualidade para aquele que mais circula na cidade. A evidência que temos na cidade de São Paulo é que 1/3 de todos os deslocamentos são exclusivamente a pé. Portanto, é para este maior fluxo que a gente tem que oferecer a melhor infraestrutura. E assim, consequentemente, depois a bicicleta, depois o patinete e, portanto, criando um sistema de circulação que já responde por mais de 1/3 de todos os deslocamentos. Quer dizer, até o presente momento, os patinetes obedeciam ao Conselho Nacional de Trânsito, é isso, vereador? Na realidade, os patinetes foram chamados no começo do ano. Responsavelmente, a Secretaria Municipal de Mobilidade, Trânsito e Transporte chamou as empresas, foi feito um chamamento público em que elas tiveram a oportunidade de dizer quais os planos que tinham para a cidade, qual o volume de patinetes elétricos que elas pretendiam trazer e assinar um termo de compromisso com a cidade com exigências, colocando à disposição de qualquer usuário que subir em cima do patinete seguro para terceiros, mostrou que os seus equipamentos estavam licenciados pelo Inmetro, portanto tinham um mínimo controle e eles iriam respeitar aquilo que o CONTRAN já definiu. O Conselho Nacional de Trânsito já disse: velocidade máxima desses patinetes nas vias, ciclovias e ciclorotas, 20 km por hora. Velocidade máxima nas calçadas, 6 km por hora. Mas a gente observou, né, no noticiário nos últimos dias,
muitas notícias sobre acidentes com patinetes, tanto que o prefeito veio e com esse decreto agora em relação aos patinetes. Na opinião do senhor, esse decreto resolve esses problemas que a gente tem visto? Não acredito. Eu acredito que a gente precisa muito compreender essa evolução, compreender se ela chega para ficar. Eu acredito que os patinetes venham a cumprir parte da circulação da cidade, em especial aqueles que são de compartilhamento, portanto, mais pessoas utilizam o mesmo equipamento, tornando o acesso a ele mais barato. É muito importante a gente ter uma política para levar isso para a última milha, portanto, levar isso para próximo da casa do trabalhador, então, só não ficar nas regiões mais centrais, então, ter uma política pública bem estruturada para que a micromobilidade não se sature nos grandes centros, como é a Faria Lima, e sim leve esses patinetes, essas bicicletas elétricas e as próprias bicicletas para a milha final, que é aquela milha que te leva do ponto final do seu ônibus até a sua casa, ou do terminal de ônibus mais próximo da sua casa para a sua casa. Esse é o comando principal de uma política pública que vai dar equilíbrio à circulação na cidade. Mas por que eu não acredito que a medida foi correta? A gente, ao definir multas que vão de 100 a 20 mil reais, a gente usa um receituário que não deu certo para o carro e não vai dar certo para nada. Não é a multa que educa, não é a multa que pedagogicamente faz com que as pessoas não larguem o patinete ou a bicicleta em qualquer lugar. Utilize os equipamentos de segurança que muitas vezes são necessários, porque no Brasil a gente tem saúde pública, portanto eu posso correr risco. Mas se eu me desequilibrar, cair da minha bicicleta e bater a cabeça no chão, quem vai me socorrer é o sistema público de saúde. E, portanto, você e todos os nossos ouvintes vão pagar por uma imprudência minha. Então, algumas coisas a gente deve ajustar. Eu defendo que a gente tenha regras muito claras e fáceis de serem cumpridas. É necessário o uso de capacete? Acredito que sim, mas a gente não precisa colocar a multa pecuniária. A gente põe uma restrição de uso. Quem não usou o capacete foi flagrado, vai ter uma notificação, depois vai ficar uma semana sem autorização para uso e o aplicativo pode impedir o seu uso, depois 15 dias, depois um mês, e assim vai indo. Se ele não tem o respeito com a vida dele nem com a cidade, o que faz? Você tira ele de circulação. A mesma coisa com a calçada. A gente está dizendo que a gente não tem calçada em São Paulo nem para o pedestre. Não faz sentido nenhum a gente colocar mais equipamentos na própria calçada, nem estacionados, nem circulando. E aí como você faz? Primeira vez que foi encontrado circulando na calçada, primeira notificação. Depois, uma semana de impedimento de usar o sistema. Depois, 15 dias. E, portanto, você pedagogicamente vai educando as pessoas. O que aconteceu? Na questão do carro, quando a gente tinha só as multas, avançou muito pouco o controle. Só melhorou esse controle e a relação do poder público com o motorista quando passou a ter ponto na carteira. Aliás, até hoje as pessoas são muito mais preocupadas com o ponto na carteira do que o valor da multa que vai ser paga. Portanto, o esforço que a gente está fazendo aqui é não usar o que deu errado para o carro, mas sim encontrar mecanismos disruptivos que tirem as pessoas do carro, do ônibus que está saturado, do metrô que está lotado. Para quê? Para novos modais. A bicicleta é um modal super inteligente, super eficiente. O patinete tem se mostrado isso, por isso caiu no gosto da população. A bicicleta elétrica, quando chegar, também vai cair no gosto. A questão é, a cidade tem que oferecer infraestrutura para esses modais, ela pode exigir que parte dessa infraestrutura venha dos próprios operadores. Então, se tem algo a pagar para o município, eles vão pagar abertura de ciclovias, abertura de ciclofaixa, qualificação de calçada, para você ter parte naquela calçada, ser uma calçada larga, a área reservada, a micromobilidade, do patinete, da bicicleta elétrica. Portanto, a gente está muito próximo de desenhar um modelo que pode ser reconhecido pelo mundo como um bom modelo. Mas atropelar com um decreto que tira do debate, leva uma decisão de cima para baixo, pode prejudicar muito, porque as pessoas vão se sentir agredidas. Pô, eu estou discutindo, eu estou construindo um modelo, estou conseguindo trazer a cidade como um elemento central de captura de recursos internacionais. Olha como isso é importante. Diversas cidades no mundo disputam os mesmos investimentos dessas grandes empresas internacionais. Quando eu dou uma porrada dessa, sem falar com ninguém, sem um importante diálogo, o que as empresas fazem? Não, São Paulo não invisto mais. Vou investir na Cidade do México, vou investir em Nova York, vou investir em Madrid. Até então, porque sobre essas duas questões que a gente levantou aqui, sobre o capacete e as multas, as empresas aí também contestam de quem seria essa responsabilidade, das próprias empresas ou do cidadão, né? Quem que ia arcar pelo valor dessas multas, quem ia arcar com esses capacetes, enfim, também é outra questão polêmica. Né? Legislação inteligente é aquela que não deixa dúvida. Nem dúvida para quem vai aplicar a regra, nem para aquele que vai ser assim acompanhado pela regra. Então, se eu estou dizendo, olha, eu preciso que as pessoas comecem a entender que é importante usar o capacete. É simples, você tem uma filhinha pequenininha,
Logo, logo ela vai estar com os 4, 5 anos dela, não vai? E ela vai querer andar de bicicleta. Você gostaria que ela andasse de bicicleta com ou sem capacete? Com, claro. Então, por que a gente vai dizer para os outros que eles podem andar sem? Então, é uma questão do bom senso. Então, a regra tem que ter muito bom senso. Então, a regra é bom ter capacete e usar capacete, porque isso protege a sua vida e protege a economia do Sistema Único de Saúde. Então, vamos para a segunda? Como que a gente pode fazer com que todos usem o capacete sem impor uma regra que pode ser contestada, porque sabe-se que ela não é legal nem constitucional? O que a gente faz? Use a regra que é possível controlar. E a regra que é possível controlar hoje é impedir que um usuário que desrespeita a regra use o patinete. E, portanto, você impede ele de usar. Então, ele vai lá, tenta destravar o patinete e não consegue. Por quê? Porque ele foi flagrado dias atrás ou usando a calçada, ou não estando de capacete, ou deixando o patinete num lugar que não poderia estar. Quantas não foram as vezes que você está andando na calçada e encontra o patinete estacionado no meio dela? Está errado. Mas a questão aqui é como endereçar direito à aplicação da penalidade e a penalidade gerar uma consequente educação do usuário. E, portanto, todos saem ganhando. Tá certo. Vereador, só para a gente encerrar, aonde que acontece a audiência pública na semana que vem? Importantíssima. Terça-feira da semana que vem, a partir das 19 horas, a gente quer escutar muito a sociedade. Então, todo mundo que puder, aqui do ladinho da Câmara, no Sindicato dos Engenheiros, na Rua Genebra 25, a gente vai estar esperando vocês, para vocês trazerem a sua opinião. Vamos ter técnicos e especialistas do setor. A gente deve ter a presença do nosso secretário municipal de Mobilidade e Trânsito. A ideia é um gigantesco debate para que a gente vá aproximando o desejo da sociedade, da orientação pública e depois da definição desta política pública, que eu não tenho dúvida nenhuma, ajuda muito a combater os congestionamentos e dar qualidade de vida à cidade. Tá certo. Queria então agradecer a participação, vereador Polici Neto, do PSD, conversando aqui hoje com a gente. Obrigado, vereador. Imagina.